Amigos, amigas, eu vou tentar falar rapidamente aqui o que era a doença emocional. A doença emocional tem sinais e sintomas, como todas as doenças. Não é uma doença mental, é uma doença de emoções. São 8, 9 emoções, sentimentos que nós interpretamos errados e daí nos faz sofrer. Um deles, por exemplo, é a procrastinação, postergar, deixar para depois. Até as televisões fazem o comentário que o brasileiro tem essa mania de deixar a conta para pagar na última hora, votar na última hora, aquelas coisas, fazer o imposto de renda na última hora. Raiva, uma leve raiva crônica, medo do nada, medo exagerado, insegurança, culpa de mesmo você não tendo feito nada errado. Autoestima baixa, você tem amor, mas não tem amor por si próprio. E mais duas emoções que eu não estou me recordando agora. E nós temos uma média de 60 emoções. Todas devem agir simultaneamente, ao mesmo tempo, em todos os atos das nossas vidas. Todos os atos, até no sexo, até quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tomar uma decisão. Mas a razão tem que estar dominando, não uma só emoção. Não é só uma emoção. Essa doença emocional é estudada em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, países que tem uma educação, uma universidade boa, livre, né? Inglaterra, os países da Europa, até na Argentina. Aqui no Brasil, nas faculdades, não se fala dessa doença emocional. Aqui se fala de doença mental, que seria uma psicose, uma esquizofrenia, um delírio, uma depressão grave e coisas assim. Então, meus amigos, nós brasileiros, todos nós padecemos dessa doença emocional. E essa doença emocional nos faz não ter uma vida emocional saudável. Por isso que 20% da população brasileira é dependente química, é viciada em coisas químicas. E fora essa 20% da população viciada em substâncias químicas, existe mais de 100 vícios de comportamento, chamados vícios comportamentais, que são meras doenças emocionais, interpretação errada das nossas emoções. E agora nós estamos vendo o Brasil sendo governado por políticos criminosos, comunistas, há 30 e poucos anos, né? E não conseguimos a gente ter a emoção, a sensação, o sentimento correto para reagirmos. Porque, afinal de contas, o Brasil é nosso, não é de políticos criminosos e de comunistas. E daí não sabemos nos organizar. E fica essa confusão. Todo mundo reclama, todo mundo sabe de tudo, mas nós deixamos para depois a procrastinação. Esses 8 sintomas emocionais errados que nós temos, que nós interpretamos errados, fazem mal à nossa espiritualidade, que nada mais é do que praticar o amor. Praticar o amor. Tentar amar todo mundo, né? Até o próprio inimigo. Por isso que essas igrejas evangélicas cresceram tanto no Brasil, porque elas melhoram a autoestima, o amor próprio das pessoas, etc. Então, é uma pena que no Brasil as faculdades de medicina não dão valor, eu não sei se por ignorância ou de propósito, que não ensinam aos estudantes de medicina sobre as doenças emocionais. Doença emocional. Toda doença, para ser considerada doença, tem que ter sinais e sintomas.
Então, é como ter uma dermatite, uma sinusite ou qualquer outra doença, tem que ter sinal e sintoma. E a doença emocional, ela tem sinal e sintoma. Ela tem um número lá no CID, na Classificação Internacional de Doenças. Então, é uma doença mesmo, e precisa ser tratado, e dá para ser tratado. Até com programas subrepticiamente, usando-se as televisões e outras maneiras, muitas outras maneiras. O mais fácil para atingir a grande massa da população, né? Porque 90% da nossa população é pobre e vai morrer pobre. Ela é pobre, sem conhecimento geral, não tem nem tempo nem dinheiro para se informar, se estudar, e aceito isso há 100 anos, né? Há 100 anos, o Brasil é um dos 3 países mais ricos do mundo, do planeta, e vivemos como se fôssemos um país pobre. E realmente o povo é pobre. O Brasil é riquíssimo. O problema é do roubo e do contrabando, absurdo, né? Dos nossas riquezas naturais. O próprio Vilas Boas denunciou isso, né? O general, o comandante do Exército, um homem importantíssimo. O general Mourão agora convocou para a luta patriótica e que confia nos sargentos e oficiais. A convocação para uma luta patriótica, quando um general 4 estrelas convoca para uma luta, ele está convocando para uma guerra, não é mesmo? Porque nós temos inimigos, não é mesmo? E quais são os nossos inimigos? São a classe política, autoridades criminosas e os comunistas, ou comunistas. Pessoal, um grande abraço. Outro dia eu faço um vídeo mais demorado para explicar o que é essa doença emocional. Um grande abraço, boa sorte, bons momentos para todos nós. Tchau!